Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera, boa tarde. Boa tarde, Leandro. Boa tarde aos ouvintes e também aos espectadores. E uma ótima semana para todos. Vera, com imagens pelo Globoplay, pelo YouTube, pelo cbn.com.br. Hoje falando sobre mais um discurso do presidente Lula. Foi na posse do novo presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, e voltou a falar da taxa de juros, que para ele não tem motivo para estar em 13,75% ao ano. Taxa que foi mantida na semana passada pelo Banco Central, Vera. Exatamente, Leandro. A gente tem aí uma crescente de animosidade entre o presidente da República e o presidente do BNDES, o que não é bom e o que tem deixado o mercado muito... Aliás, do Banco Central, me desculpa. O que não é bom e tem deixado o mercado bastante nervoso, tenso e já reagindo hoje, tanto na Bolsa quanto no dólar. Vem desde o fim do ano, ainda da transição, essa troca aí de farpas. Cresceu em janeiro e agora no início do novo mês vem ganhando novas tintas. O Lula falou disso no fim de semana, falou hoje na solenidade de posse do Aloysio Mercadante no BNDES. E acaba tendo o efeito contrário ao que o presidente pretende. Ele pretende, de alguma maneira, parece, sensibilizar o Banco Central para a necessidade de começar uma curva descendente da taxa Selic. Só que ele acaba estressando mais o mercado, causando mais incertezas e, por isso, o BC talvez leve mais tempo para iniciar a curva descendente. Na última ata do Copom, ficou claro que o BC vai aguardar ainda antes de começar a cair a taxa de juros. Ainda que a inflação esteja agora controlada, a ata deixa claro que para o futuro ainda se está longe de ter certeza do cumprimento da meta de inflação desse ano e que também há aí muita incerteza do ponto de vista fiscal. Esse é o grande nó e é o que o Lula não está levando em conta quando ele faz essas declarações, dizendo que a inflação está controlada e que se as taxas de juros continuarem dessa maneira, a gente pode ter uma recessão. É verdade que nenhuma economia cresce consistentemente com juros tão altos. Mas também é verdade que se a inflação fugir do controle, aí não tem crescimento sustentável também. Tudo isso tem de estar em harmonia, tem de ter um balanceamento entre todos esses marcadores. E isso ainda não está no horizonte, não está claro que a gente vai ter uma âncora fiscal consistente quando o governo desistir de vez do teto de gastos que já vem sendo descumprido ano após ano, e aí não é uma questão do governo Lula, foi descumprido ano após ano pelo governo Jair Bolsonaro / Paulo Guedes. Então, o Lula também não leva em conta que o BC já estava nessa política mais cautelosa desde o governo Bolsonaro, portanto não é nenhum tipo de retaliação ao seu governo, como as palavras muito políticas que ele pronuncia acabam dando a entender, e que não é nessa base da pressão e do debate público que ele vai conseguir fazer o BNDES mudar de ideia. A gente fica em dúvida, Leandro, se quando o presidente reiteradamente fala desse assunto e associa isso que ele chama de um erro, ao fato do BC ter uma autonomia formal, conquistada em lei, isso é um ensaio do presidente da República para tentar rever a autonomia do BC, a independência do BC. Se for, parece também um mau caminho. Você não inicia um debate tão difícil como o de uma proposta de emenda à Constituição, que é o que você precisa para rever isso, fazendo bate-boca público com a autoridade monetária. Então, me parece que está havendo erro de cálculo, erro estratégico do presidente, e que essa história dele ficar falando tanto sobre economia acaba piorando a expectativa tanto do mercado financeiro quanto do setor produtivo em relação à política econômica que o seu governo vai fazer.
E você conversou com empresários e banqueiros sobre esse assunto? No fim de semana que eu cobri o evento do LEAD em Lisboa, no qual estavam muitos empresários e muitos representantes do setor financeiro também, estava lá o Trabuco, o presidente do Conselho do Bradesco, representantes de outras entidades do setor e muitos expoentes do setor produtivo, estava lá o Abílio Diniz, estavam outros empresários de peso, como Dona Luísa Trajano. Ficou claro para mim que aquele momento de negação que pode ter havido depois da eleição, em que muitos deles eram alinhados ao governo Bolsonaro e demoraram para aceitar e para cair a ficha em relação à mudança do governo, que tudo que o Haddad fazia, o mercado se apavorava. Esse momento passou. Existe ali uma expectativa de que é possível estabelecer um diálogo, de que se o governo focar numa reforma tributária, isso pode ter ganhos para vários setores, ainda que no primeiro momento um ou outro perca, mas podem ter um ganho geral com o fim da complexidade do labirinto tributário que a gente tem no Brasil. Mas essas falas do Lula, essa tendência do presidente ficar estressando o ambiente econômico com falas desse tipo, isso é o que ainda preocupa tanto representantes de banco quanto representantes de empresas do setor produtivo. Eles já demonstram ali uma vontade de trabalhar com o governo, falam muito bem da presença do Geraldo Alckmin, da Simone Tebet, de outros no governo, tem até uma boa vontade com o próprio Haddad, que era alguém para quem eles torciam o nariz no primeiro momento, mas essa tendência do Lula de falar a todo tempo ainda é um senão ali, um bode na sala. E a semana começa justamente com isso. Já no fim de semana, essa história de estresse com o Roberto Campos Neto ficou muito clara e a segunda-feira veio reforçar isso. Parece ser o presidente jogando contra o seu próprio patrimônio, contra o seu próprio interesse, Leandro. É isso, e causando impacto, especialmente no dólar, né? O Ibovespa hoje nem cai tanto assim. Está caindo 0,36%. A gente vai continuar acompanhando então. Vera, obrigado pelas informações. Até amanhã. Até amanhã, um ótimo jornal para vocês e também até mais tarde lá no Ponto Final. Até.